Eu preciso que você assista esse vídeo até o final e compartilhe, porque ele mostra fortes indícios do governo Lula com o PCC e com o Comando Vermelho. Tudo começa em 2023, você com certeza se lembra da Dama do Tráfico, trazida ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pela advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL. Ela teve reuniões no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula para tratar sobre política carcerária. E a gente sabe muito bem que tanto o Comando Vermelho como o PCC têm lideranças presas que comandam o tráfico e o crime organizado de dentro dos presídios. Agora, a Justiça determinou a prisão da Dama do Tráfico, casada com o tal do tio Patinhas, que é uma das lideranças do Comando Vermelho e que sem dúvida nenhuma estava utilizando a sua mulher e a ONG ligada a essa mulher para levar demandas do crime organizado de dentro da cadeia para a formulação de políticas públicas carcerárias para dentro do governo Lula, especialmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pouco tempo depois, a mesma advogada Janira Rocha leva uma ONG do PCC para se reunir com o Ministério da Justiça e Segurança Pública num grande escândalo que foi revelado pelo Estadão e que eu já gravei sobre isso. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para você conhecer todos os detalhes sobre esse caso. As reuniões da ONG do PCC trataram sobre o programa Pena Justa, que é um programa do governo federal para melhorar as condições dos presídios no Brasil. E veja só, essa ONG, que agora foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo e foi alvo de uma grande operação chamada Fake Screen, grito falso. E por que grito falso? E aqui entra um detalhe muito importante. Saiu um documentário que está no ar até agora no Netflix chamado O Grito e que trata justamente de uma propaganda em favor de melhorias nas condições dos presídios. Um dos eixos centrais desse documentário é justamente falar com integrantes do Comando Vermelho, com representantes da ONG do PCC, que falam como se fossem vítimas de um sistema que persegue negros, pobres e toda aquela conversinha de polícia fascista que as esquerdas adoram propagar. Pois muito bem, essa ONG, que tem ligação direta com esse documentário para fazer propaganda, com a visão do crime organizado, para influenciar aqueles que assistem o documentário no Netflix, essa ONG ligada ao PCC foi levada para discutir política carcerária mais de uma vez dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E agora, essa ONG e seus representantes são denunciadas pelo promotor Lincoln Gakia. Quem não conhece esse promotor precisa conhecer. É um dos doutores mais especializados no combate ao crime organizado, vive 24 horas por dia com várias viaturas, não tem mais vida pessoal, porque ele é justamente um dos maiores representantes do Ministério Público de São Paulo no combate à criminalidade. E o esquema que foi desmantelado é o seguinte: descobriram que há um braço do PCC, para além do braço das gravatas, que são os advogados, promotores, juízes ligados ao PCC, o braço da saúde, dos médicos, dentistas, também ligados ao PCC, tem o braço das chamadas demandas, tem o braço das ONGs, que são utilizadas principalmente para levar demandas do crime organizado para o governo, mas no caso dessa ONG especificamente, o papel dessa ONG do PCC, que foi levada por uma ex-deputada do PSOL para se reunir com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, o papel dela era fazer propaganda e espalhar notícia falsa contra a polícia, promotores, juízes que enfrentam o crime organizado e manipular a opinião pública para fazer parecer que há abusos no enfrentamento ao crime organizado. Ou seja, há um esquema gigantesco, multimilionário, montado inclusive com documentários em famosas plataformas de streaming para manipular a nossa opinião, para fazer parecer que criminosos são coitadinhos que estão sendo oprimidos nos presídios e que supostos inocentes estariam presos, quando na realidade o que se está fazendo é a defesa do crime organizado. Entre os denunciados pelo Ministério Público Paulista estão Luciene Ferreira e Geraldo da Costa, respectivamente presidente e vice-presidente
da ONG do PCC, que é chamada Pacto Social e Carcerário de São Paulo. Veja só o que diz a denúncia. Luciene e Geraldo utilizam a ONG para a realização de manifestações com o intuito de propagar falsas arbitrariedades e violações de direitos que seriam praticadas em unidades prisionais que estão custodiados presos integrantes do PCC, ou seja, eles utilizam a ONG para forjar denúncias de violação de direitos humanos em presídios em que estão presos integrantes do PCC, para que se afrouxe a condição desses presídios. Ao valer-se da ONG, procuram conferir legitimidade a tais manifestações perante a opinião pública. Na verdade, são os executores do plano ONG traçado pela cúpula da organização criminosa. Agora nós vamos diretamente para o vínculo dessa ONG com o documentário O Grito, da Netflix. O cineasta Rodrigo Gianetto, que dirigiu o documentário O Grito sobre o sistema prisional brasileiro, viajou para a Europa com passagens compradas por um membro do PCC, segundo a investigação da Polícia Civil de São Paulo. O documentário, que é crítico às condições das prisões brasileiras, inclui entre os entrevistados familiares dos chefes do PCC e do Comando Vermelho. As passagens foram compradas por Cauê do Amaral Coelho, que é acusado de envolvimento no assassinato do empresário e delator Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024. Questionado pelo jornal Estado de São Paulo, Gianetto disse que foi procurado pela agência K2. E que agência é essa? Essa agência produziu o documentário O Grito e, coincidentemente, é a mesma agência que trabalha com o rapper Oruan, filho de Marcinho VP, um dos chefões do Comando Vermelho. Entenderam toda a trama e todo o desenho complexo que mostra os indícios, do envolvimento do governo Lula com um crime organizado, especificamente com o PCC e com o Comando Vermelho? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele declara o chamado estado de coisas inconstitucional, dizendo que as condições das prisões são desumanas e que, portanto, o Poder Executivo precisa traçar um plano para resolver essas condições. E nesse programa Pena Justa, ONGs ligadas ao Comando Vermelho e ao PCC, trazidas para o governo por uma ex-deputada do PSOL, advogada, são escutadas, formulam política criminal, formulam política prisional, participam da apresentação do plano Pena Justa, ao mesmo tempo em que uma dessas ONGs produz um documentário, escutando representantes do Comando Vermelho, do PCC, mas também entrevistando representantes do governo federal e até ministros do Supremo Tribunal Federal para fazer propaganda em favor de melhores condições nos presídios, ao mesmo tempo em que a dama do tráfico é presa e a ONG do PCC é denunciada pelo Ministério Público de São Paulo. E vocês realmente acham que tudo isso é uma coincidência? Quem não se lembra dos chamados diálogos cabulosos que o integrante do PCC, deixou escapar, dizendo que antes com o PT dava para conversar? Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT por nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, não. Tudo isso é uma construção extremamente grave, complexa e que mostra que se a gente não colocar um freio definitivo nesse governo e derrubar o presidente da República com todo o aparato estatal que o acompanha, nós podemos muito rapidamente não ter volta. A gente pode se transformar num estado dominado pelo crime organizado. E aí, meus amigos, não vai dar mais para diferenciar quem é que está defendendo a lei e quem é criminoso que está fazendo a lei em benefício próprio.